Essa é a série que o apóstolo está pregando sobre família. Hoje quem vai trazer a palavra sou eu. Ele me incumbiu. E eu disse que hoje vai ser a minha vingança, porque eu sou a ilustração do sermão dele, né? Hoje ele vai ser a minha. Ai, mas que você possa abrir o seu coração para a palavra que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas para a nossa família. Família é um projeto de Deus. Amém? E Ele tem bênção para a sua família. E hoje nós vamos falar sobre a bênção da santidade. Santidade na família. Eu quero começar com dois textos da palavra que parecem contraditórios. Primeiro está lá em 1 João 2, 15 e 16, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Neste texto, a palavra nos ensina que nós não devemos amar ao mundo. No outro texto, em João 3,16, que fala sobre a missão de Jesus, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí se dá uma confusão, não é? Porque a palavra mundo significa coisas diferentes. No primeiro texto, quando diz que nós não devemos amar ao mundo, fala sobre o sistema do mundo. E no segundo texto, que fala que Deus amou ao mundo de tal forma que entregou o seu Filho, o seu melhor, o mundo aí representa as pessoas do mundo, a humanidade. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós não devemos amar o sistema do mundo, porque é contrário à palavra de Deus, mas devemos amar as pessoas do mundo, amém? Para ganhá-las para Deus, para ganhá-las para Jesus. O grande problema é que muitas vezes nós estamos amando o sistema do mundo e não amando as pessoas. Quanto à família, nós temos que andar dentro dessa direção do Senhor. Temos que amar uns aos outros e estar longe do sistema do mundo. O sistema do mundo é racista, preconceituoso, sexista, violento, é inimigo de Deus. E se nós queremos ter uma família saudável, nós temos que viver segundo os princípios de Deus. O conceito que expressa perfeitamente essa dinâmica é chamado na Bíblia de santidade. E é isso que nós devemos cultivar na nossa família, santidade. Ser santo significa ser dedicado exclusivamente a Deus. Somos dele e vivemos para ele. Deus, ele nos constituiu, ele constituiu a família para que vivêssemos nela. E ele quer que nossas famílias vivam para ele e para os seus propósitos. Amém? Que a sua família seja assim, centrada no Senhor, na sua vontade, nos seus preceitos, para que você tenha uma família santa diante de Deus. Amém? É isso que você deseja? Glória a Deus. Houve um tempo em que a cultura era muito mais próxima aos padrões de Deus. Mas a cada dia, o sistema do mundo está se distanciando de Deus. É um sistema apóstata, contrário, que tem deixado os princípios de Deus. É por isso que nós temos que nos afastar cada vez mais do sistema do mundo, para que nós possamos nos aproximar da verdade dos princípios de Deus. É por isso que hoje eu quero falar sobre santidade na família. E eu quero ler o texto do qual eu vou partir os princípios que nós vamos estudar e aplicar à nossa família, que está em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra,
não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza. Você pode repetir isso comigo? Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Amém? Essa é uma palavra muito forte, que nos dá uma direção muito clara sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, que é a nossa santificação. Em primeiro lugar, a santidade na família é a vontade de Deus. Como diz aqui, a vontade de Deus é a nossa santificação. Amém? Então que essa seja a sua vontade também, que você faça a vontade de Deus para a sua vida. Na sociedade sem Deus, o sexo, ele existe para o prazer individual, não é? E é por isso que gera uma série de transgressão diante do Senhor, série de pecados. E aqui nesse texto nós vemos que a prostituição é uma transgressão, porque Deus nos fez para a santidade, não para a impureza, não para a prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é o sexo pago, mediante dinheiro ou um favor, não é? Mas a palavra de Deus, quando fala, por exemplo, da prostituição espiritual, quando Deus fala ao povo de Israel, Ele diz assim que quando o povo adorava outros deuses, aquilo era semelhante à prostituição espiritual. E Ele diz assim, olha, você Judá, você se prostitui e você não tem paga pela sua prostituição. Muito pelo contrário, você paga aos seus amores para que se prostitua com você. Então eu creio que quando a palavra de Deus fala que nós temos que nos abster e fugir da prostituição, em primeiro lugar é o sexo pago. Mas também existe a prostituição cuja moeda de troca pode ser outras coisas. As gerações passadas, as pessoas namoravam, não é? Aqui no Ocidente, no Brasil, e não tinha relacionamento sexual nos namoros. O rapaz que queria ter experiências sexuais, ele tinha que ir em algum lugar específico e pagar, né, pelo sexo. Hoje em dia não é mais preciso. Mas não deixa de ser uma prostituição quando os namorados têm relacionamento sexual entre si. Porque está fora do tempo e da vontade de Deus. Amém? Segundo pecado, a transgressão que esse texto fala é a lascívia. Diz assim, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. O que é lascívia? Lascívia é um estado mental, onde o indivíduo é dominado por pensamentos sexuais. Eu diria que o termo hoje seria sexismo, pois o sexismo faz do sexo um fim e não um meio. Uma sociedade sexista é uma sociedade lasciva. Pensamentos e atitudes estão sempre norteados para o sexo. Como se livrar da lascívia? Lascívia, a palavra aqui nos diz que é coisa de gentil, é coisa daquele que não conhece a Deus, que tem a sua mente dominada por pensamentos sexuais, não é? Na maioria das vezes impuro ou não, mas que tem aquela opressão, aquele domínio. Como se livrar disso? Se você não é gentil, é do Senhor, conhece a palavra de Deus, mas está sendo dominado pela lascívia, peça a Deus a sua libertação. Amém? Deus tem poder para nos libertar. Como diz a palavra, Ele se manifestou para quebrar as cadeias da nossa vida. Nós nascemos para a liberdade e não para a escravidão.
O mundo acha que porque nós temos regras, né, que nós seguimos a vontade de Deus, nós somos escravos e eles são livres para fazerem o que quiserem. Mas é o contrário, porque o mundo é preso na escravidão da lascívia. E nós que somos do Senhor, nós é que somos livres, porque nós temos condição de dizer sim e não para essa transgressão. Amém? Jesus te dá poder para se libertar dessa amarra. Filipenses 4:8 nos ensina o que tem que dominar o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude ou louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Amém? Agora, o que você tem que encher a sua mente com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, em vez de você ligar o rádio e ficar ouvindo as músicas que tem hoje, que são altamente sensuais, Satanás já faz para deixar você amarrado nas questões da lascívia. Em vez de você ficar ouvindo aquelas músicas, aquelas coisas horrorosas, ouça louvor. Se você vai escolher um filme, escolha filmes que não tenha teor de depravação sexual. Se você vai ler um livro, se preocupe com o espírito que está de trás daquele livro. Se você vai assistir um programa da televisão, também. Cuidado com o que você coloca continuamente na sua mente, porque se você colocar sujeira na sua mente, você vai ter uma mente suja. Então vamos colocar aquilo que a palavra de Deus nos diz, vamos alimentar a nossa mente com coisas boas, aquilo que é respeitável, aquilo que é de boa fama, isso ocupe o seu pensamento. Amém? Outro pecado que fala esse texto é a defraudação. Aqui diz assim: nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. O que é defraudação? Significa provocar uma expectativa que não será cumprida. É aproveitar do outro sem se comprometer. O texto diz que é uma conduta de gentios, daqueles que não conhecem a Deus. Então, um homem casado que paquera outras mulheres está defraudando essas mulheres, não é? Mulheres que se insinuam para homens que não vão poder possuí-las, isso também é defraudação. Então, nós temos que nos livrar desse tipo de comportamento. A santidade, ela promove o quê? Proximidade com Deus, mas a impureza nos afasta de Deus. E a sociedade, o sistema do mundo, que a palavra de Deus diz que nós não temos que amar, mas temos que nos afastar, ela incentiva, ela promove a defraudação. Vocês entendem isso? Não é verdade? Não é isso que a gente vê hoje? Satanás, ele faz de tudo para macular os nossos pensamentos e as nossas mentes. Então, nós vemos aqui que a vontade de Deus é a santidade na família. Em segundo lugar, a quebra da santidade torna a família impura. O texto diz que Deus não nos chamou para a impureza. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz isso para ela: Deus não te chamou para a impureza. Impureza é o antônimo de santidade, é o oposto de santidade. Deus te chamou para a santidade. O que é santificar? Santificar é dedicar exclusivamente a Deus e a seu propósito. Você que está aqui, meu querido, coloque o seu pé no lado certo. Amém? Santidade é estar do lado de Deus, da sua palavra, da sua vontade e do seu propósito. Amém? A impureza, ela banaliza o sexo. Torna aquilo que Deus fez, que é bom, numa coisa ruim, numa coisa vulgar, numa coisa menos importante. Santificar é separar o sexo para um uso exclusivo, dentro da vontade de Deus, no tempo de Deus, debaixo da aliança que você vai fazer com alguém, mediante ao casamento. Isso é santidade. A impureza
é uma consequência da falta de exclusividade. Ou seja, você não tem exclusividade na sua prática sexual. Você não tem essa intimidade com a pessoa com quem você escolhe fazer uma aliança e ter um compromisso mediante o casamento. Mas você tem, conforme você deseja, com a pessoa que você quer. Isso é impureza. É a falta de exclusividade. Santificar é purificar. Tornar santo é tornar puro diante de Deus a sua vida sexual. A impureza gera contaminação. É por isso que nós temos que nos afastar da impureza, para que a nossa família não fique contaminada. Amém? Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos o matrimônio. Amém? Tem uma casada aí feliz. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus tem reservado para nós um relacionamento de paz, de amor, de crescimento. Mas se você torna o seu relacionamento com a sua esposa algo impuro, se afasta também do propósito de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos que ter um leito sem mácula, é não trazer práticas impuras para o relacionamento, mesmo dentro do casamento. Nós aconselhamos há algum tempo um marido que veio reclamar que a esposa estava se envolvendo com alguém e ele tinha visto as mensagens no celular da esposa com um outro homem. Então vieram os dois diante de mim, do Lamartine, para aconselhamento. Aí ela foi se abrindo. E ela contou que o marido colocava os filmes pornográficos. Então eles assistiam os filmes pornográficos e depois então produziam na sua vida sexual tudo que viam no vídeo. Isso é o quê? É macular o seu leito. Com isso, ele abriu a brecha para que espíritos de sensualidade, de impureza, atacassem a esposa. A esposa estava quase caindo do adultério. Não tinha chegado em vias de fato, mas estava caminhando para isso. Então, isso é muito sério. Nós temos que buscar a Deus. O que podemos e não podemos fazer? Isso eu não vou falar aqui, porque eu acho que exigiria um tempo mais exclusivo para abordar claramente sobre esses aspectos. Mas se você ama a Deus, tem o Espírito Santo de Deus, converse com seu marido, converse com a sua esposa, façam tudo com carinho, com amor, de maneira prazerosa, mas com consentimento. Amém? É assim que nós devemos buscar diante de Deus santidade para tornar a nossa família pura. Quando um médico ele vai fazer algum procedimento que envolve o sangue de alguém, ele se protege todo, não é? Põe luvas, usa agulhas limpas para não contaminar, fica longe, para não ter aquele contágio. E há muitas pessoas que estão sendo imprudentes com a sua vida sexual. E estão se contaminando. E muito, através dos relacionamentos sexuais, com as doenças sexualmente transmissíveis, as DST. Vocês sabiam que uma pesquisa muito recente da Organização Mundial de Saúde estima que ocorram 340 milhões de casos de doenças sexualmente transmitíveis por ano no mundo. Repita comigo, 340 milhões. É muito. Contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Agora no Brasil, voltou uma epidemia de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Você pode ver pela internet. Uma pesquisa muito recente colocou-se essa discussão de novo no Brasil. Porque o Brasil já havia erradicado, agora se tornou uma epidemia. Nos 5 últimos anos,
Sabe quantos casos aumentou de sífilis no Brasil? 5.000%. Pode procurar na internet. 5.000% dados. Nos 5 últimos anos de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, que se uma mulher grávida pega, o filho pode nascer cego, pode nascer com problemas mentais e muitos outros problemas físicos. Tudo isso por quê? Impureza sexual. Falta de santidade, como diz aqui, santidade é exclusividade. É ter uma vida sexual boa e prazerosa dentro da vontade e do propósito de Deus. Amém? Então, nós temos que buscar a Deus. Você pode seguir a recomendação de 2 fontes. A primeira recomendação da Organização Mundial da Saúde. A recomendação que eles dão é: na sua vida sexual, nas suas relações sexuais, use preservativo. Essa é uma das recomendações. A outra recomendação é da palavra de Deus, que diz para você: tenha relacionamento sexual diante da proteção de um compromisso e dentro da vontade de Deus, que é o casamento. Qual recomendação a gente vai seguir? É uma escolha de cada um. Eu tenho uma filha, a Érica, de 30 anos, que é casada, casou com 22 anos, vai fazer 8 anos de casada. Então é dessa geração agora, onde os casais têm relacionamento no namoro. Mas ela e o Ramon não tiveram. Se conheceram na igreja, namoraram desde os 15 anos e casaram com 22 anos. Mas eu falava claramente para ela. Eu falava: filha, você sabe qual é a vontade de Deus? Que vocês se preservem para o casamento. Mas se um dia vocês resolverem que não vão esperar, não faça de conta que vocês não vão pecar, não. Peque conscientemente. E se previna, use preservativo. Você pode dizer, a Érica falava: mãe! Mas é a verdade, porque o crente, você sabe que um deputado foi chamado, se não me engano eu vi isso na internet, o Feliciano foi chamado por um órgão de saúde, porque foi feita uma pesquisa que entre os evangélicos estava tendo um alto crescimento de contaminação de vírus HIV. Por quê? Porque o cristão sabe qual é o propósito de Deus, que ele não deve sair por aí tendo um relacionamento de qualquer forma, de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Então ele vai, espera não ter, mas anda numa linha tão perigosa que cai. E caindo não se previne, e aí? Não é? Então, não diga que a pastora está dizendo para você que se você usar preservativo tudo bem. Não é isso. O que eu quero dizer é que nós temos que decidir quem vamos agradar. Amém? Ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Ou você diz sim para o sistema do mundo ou você diz sim para Deus. O que você não pode é fazer de conta que, e de repente, faz outra coisa. Você tem que se posicionar e não andar na linha do perigo, meu querido. Porque se você andar na linha do perigo, não é? Aqui nessa linhazinha aqui, a gente põe até uma borracha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, para a gente não chegar aqui, porque pode cair. É assim que o cristão tem que fazer, ele tem que andar longe da linha do perigo. Porque se ele andar na linha do perigo, sem prevenir, ele comete 2 erros. É por isso que eu falava para a Érica, minha filha, eu falava: filha, não cometa um erro, mas se cometer um, não cometa o 2. O segundo, que é uma gravidez fora da hora, uma gravidez num momento indesejável. Amém? É isso, graças a Deus a minha filha sempre foi muito temente a Deus e obediente.
E assim como muitos jovens aqui nessa igreja, viu, meus queridos? As amigas dela, todas, buscaram a Deus e cumpriram o propósito de Deus para suas vidas. Amém? A Nathalie está aqui. Uma bênção de Deus. Você pode se achar um ET no mundo, mas você é um ET no mundo, sabia? Se você não for um ET no mundo, meu querido, você já se contaminou com o sistema do mundo. E se você estiver no sistema do mundo, o amor do Pai não está em você, e você não ama o Pai. E amar o Pai não é escolha, é mandamento. Você que entregou a sua vida para Jesus, amar o Pai e odiar o mundo é mandamento. É uma decisão, você diz, eu amo ao Senhor porque eu sei o que Ele fez por mim, portanto eu vou fazer isso porque eu amo a Deus. Amém? Eu tenho paixão pelo Senhor. Eu tenho paixão por Jesus. Eu imagino assim, eu agradeço a Jesus e digo, Jesus, o Senhor me amou tanto que o Senhor pagou um alto preço por mim, pela minha santificação, então eu tenho que me santificar. Jesus subiu na cruz e sofreu tanta dor, mas não desceu da cruz, por amor a mim, e eu quero corresponder a esse amor, e Deus espera que você corresponda a esse amor, amém? Glória a Deus. A santidade na família é a vontade de Deus. A quebra da santidade torna a família impura, então vamos nos afastar da impureza. A quebra da santidade é uma afronta para Deus. Deus é contra todas estas coisas. 1 Tessalonicenses 4:6 diz o seguinte: e que nesta matéria ninguém ofende nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como dante vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deus, Ele é contra aquele que defrauda o seu irmão. Romanos 8:31 diz assim, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus nos garante tanto que Deus é por nós, não é? Deus é por você. Agora, se você entra num sistema de impureza e defrauda o seu irmão, Deus se volta contra você. E isso é muito sério, porque tem gente que brinca e pensa que Deus sempre vai se manifestar ao seu favor. Deus é com você nos momentos de dificuldade, de tribulação, mas quando você peca nessa área, Deus se volta contra você, porque você se afasta de Deus e comete abominação diante de Deus. Esse é muito claro. Eu quero contar uma experiência muito... Eu fiquei muito impactada com essa realidade que eu vi. Já havia acontecido algumas vezes, mas dessa última vez foi muito forte na minha vida. Deus estava prosperando muito um irmão da igreja. Deus estava abençoando, seus negócios prosperaram, a sua empresa cresceu. E de repente essa pessoa se desviou e cometeu um adultério. Diante de todo mundo. Desonrou a Deus, pelo qual ele se chamava filho. Desonrou a esposa, desonrou os filhos, desonrou os empregados que ficaram sabendo de toda a história. Foi uma desonra total. Foi uma pena. E eu estava lendo a palavra, estava orando, orei muito tempo por essa pessoa. E eu estava lendo a palavra em Jeremias, quando Deus disse que Deus tinha abençoado o povo de Israel com a terra prometida, e que o povo tinha profanado a herança que Deus tinha dado com adultério espiritual, adorando outros deuses em vez de adorar o Senhor. E naquele momento Deus fala através do profeta Isaías: vocês profanaram a minha herança, por isso vocês vão ficar sem a terra, vocês vão ser levados cativos. E quando eu estava lendo isso, Deus na hora me fez lembrar aquela pessoa. E Deus falou, foi o que aconteceu com aquela pessoa. Eu o abençoei. Ele ficou próspero, só que ele contaminou a herança que eu dei para ele. E agora eu vou discipliná-lo.
E ele vai passar sérias dificuldades financeiras na empresa. E é exatamente o que está acontecendo. A palavra de Deus, Deus é muito sério nessas coisas. Se você é fiel ao Senhor, se você busca a santidade, você tem a proteção, o favor e a prosperidade. Se não, Deus tira a mão da sua vida. Você perde a proteção. Deus é vingador. A impureza quebra o propósito de Deus da nossa existência. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo. Agora, quem é você que leva o nome do Senhor, leva o nome de cristão e é impuro? Não pode ser. Deus não aceita. Deus tira as bênçãos. Vocês lembram de Davi quando ele adulterou? Não é? Davi estava no seu palácio e ele viu uma mulher tomando banho nua, a desejou, chamou para o seu palácio, a possuiu e ela era casada. E ela engravidou. O que ele fez para solucionar isso? Chamou o marido dela, Urias, para que Urias viesse, deitasse com ela e achasse que o filho era dele. Urias vem e não volta para deitar com a sua mulher. Ele diz o seguinte: como que eu vou deitar com a minha mulher num quarto gostoso, quando os meus subordinados, soldados estão em guerra? Não deitou com a mulher. Aí, quando Davi soube disso, mandou uma mensagem através do próprio Urias para o general, para o seu comandante de guerra, para mandar que colocasse Urias na frente de batalha e largasse lá para que ele fosse morto. E assim aconteceu. E Urias morreu. E Davi pega a mulher de Urias, Betsaba, se casa com ela. Só que aí quando ela vai ter o bebê nasce doente. E Davi, por mais que clame ao Senhor e jejue, esse filho morre. Esse filho morre. E depois Deus levanta um profeta, o profeta Natã, e vai diante de Davi e o confronta no seu pecado. E Davi se arrepende. Mas Deus disse a Davi: por conta dessa transgressão, a espada nunca vai se afastar da sua casa. E foi o que aconteceu. Na casa de Davi teve muitas guerras, muitas brigas. Um irmão matou o outro, um filho se rebelou e assumiu o trono de Davi no seu lugar. Depois Davi retornou ao trono. Então, tudo isso porque ele fez algo que ofendeu ao Senhor Deus. Nós temos, a palavra de Deus diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Nós podemos pecar, mas se somos do Senhor, a nossa vida não pode ser balizada por pecados. Nós não podemos viver pecando, porque não somos do Senhor. Se somos do Senhor, nós caímos como seres humanos, nos arrependemos do nosso pecado. Mas uma vida na prática do pecado, talvez a pessoa esteja confundindo e acha que é salva, mas não é. Outra coisa que temos que pensar é que as obras da carne muitas vezes nos levam à apostasia, ao afastamento de Deus e à perda da salvação. Gálatas 5:19 e 21 fala: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Essas que eu estou mencionando aqui. E tantas outras. Aí ele diz assim: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A palavra de Deus é forte, mas é verdadeira. E hoje, meu querido, o mundo está tão contaminado. Satanás está fazendo uma obra tão poderosa para tornar homens impuros, mulheres impuras, famílias impuras, para aos poucos se afastarem de Deus e se perderem no caminho. É por isso que nós, que estamos orando pela nossa família, temos que entender essa palavra, vigiar e orar pelas nossas famílias, amém? Temos que fugir da impureza, santificar o nosso corpo. Lá em Romanos fala
Romanos 6, 12 a 14 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? A graça de Deus te dá poder para vencer o pecado. Amém? E o nosso corpo tem que ser santificado a Deus, fugir da impureza. Em 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Forte, né? Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: você é de Jesus? O seu corpo é santuário do Espírito Santo. É casa do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é de você mesmo, você é de Deus. Pois foste comprado por preço. Você foi comprado, você não é mais... Você não te pertence, você pertence ao Senhor. Você, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Diz para a pessoa do seu lado: glorifique a Deus no seu corpo. Amém? Como que nós queremos a nossa casa? Bonitinha, limpinha, arrumadinha, bem decorada, a melhor casa possível, não é? Agora você imagine o Espírito Santo. O Espírito Santo vai morar numa casa impura, suja, contaminada. Se nós contaminamos o nosso corpo, o Espírito Santo começa a retroceder. E a palavra de Deus diz que nós não podemos apagar o Espírito, e o pecado da impureza apaga o Espírito dentro de nós, e pode chegar até perder a presença do Espírito. Então, nós temos que santificar o nosso corpo. Há alguns pecados considerados impuros ou imorais: sexo fora ou antes do casamento, sexo com animais, sexo com pessoas do mesmo sexo, né? Tem alguns textos aqui, vou ler rapidamente. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Tudo isso, gente, é lei de Moisés, lá do tempo do deserto. E essas práticas são tão antigas quanto a humanidade. Mas Deus diz que nós temos que nos afastar dessas práticas que são transgressões a Ele. Em quinto lugar, a quebra da santidade traz destruição para a família. Ela traz impureza para a família, mas ela pode levar à destruição da família, a quebra da santidade. Porque, em primeiro lugar, atrai o juízo de Deus. Êxodo 25:6 diz assim, quando fala sobre adoração a ídolos, que é uma prostituição espiritual, diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Aqui diz assim: se você comete iniquidade, Deus visita a sua iniquidade nas próximas gerações. Mas se você ama ao Senhor e anda nos seus mandamentos e lhes obedece os mandamentos, a bênção vem por 1000 gerações. Amém? Às vezes a gente pensa: eu sou crente, então meu filho é automaticamente abençoado. Não é assim não. Aqui diz: quem ama ao Senhor e obedece os mandamentos. Porque se você é crente,
mas você vive fora do padrão de Deus, você traz consequências maléficas para sua família. Você tem que obedecer ao Senhor, para que a bênção venha sobre os seus filhos. A quebra de santidade pode destruir a família, porque atrai o poder de Satanás dentro da família. Mateus 12, 29, Jesus está falando: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo? Que para você, quando o ladrão entra numa casa, ele tem que amarrar o valente, que é o dono da casa, que é o chefe da casa. Aí ele amarrando o valente da casa, o chefe da casa, ele tem liberdade para entrar e saquear a casa. Então, você que é chefe da sua casa, e você que é a chefe da sua casa, o homem e a mulher, se Satanás consegue te amarrar na impureza, o que acontece? Os demônios ficam livres para atuar com impureza na vida dos filhos. Porque o valente da casa está amarrado. Vocês entendem isso? Eu ouvi uma pregação da pastora Tânia Teresa Carvalho. Você pode ouvir mensagens dela no YouTube. Ela ministra muito sobre libertação. E numa mensagem dela que fala sobre maldição hereditária, eu aconselho vocês a ouvirem. Ela dá um exemplo muito forte. E eu anotei para falar para vocês. Ela disse que ela recebeu um homem que veio pedir libertação de pedofilia. Que ele tinha atração por crianças. E ele foi contar o histórico familiar dele. E ele disse que o pai dele era pastor. E o pai dizia, fechava um quarto, entrava num quarto, fechava o quarto e dizia que ia estudar e ia orar. E fazia isso sempre. Até que o irmão mais velho, muito curioso, um dia entrou no quarto antes do pai. E ficou atrás de uma cortina. E viu que o pai ficava assistindo filmes pornográficos. E lá ele ficou assistindo um filme pornográfico com o pai, na fresta da cortina. E assim ele se acostumou e sempre fazia isso. Quando ele sabia que o pai ia entrar lá, o pai já avisava, ele ficava lá escondido e o pai assistia os filmes pornográficos e ele assistia também. Até que um dia, ele foi tão cheio daquele espírito de impureza que ele saiu dali e estuprou o irmão dele de 3 anos. E era esse irmão de 3 anos que estava diante da pastora Tânia pedindo libertação. Porque ele ficou sabendo do histórico familiar. E ele disse assim: eu brinco com os meus sobrinhos, eu amo os meus sobrinhos. Mas na brincadeira mais inocente, quando a gente está brincando de pega-pega, eu encosto nele, eu já me sinto excitado. Quando eu vou contar alguma história, se eu encosto os lábios nos ouvidos dos meus sobrinhos, eu fico excitado. Porque dominado pelo espírito da impureza. Por isso, meu valente, minha valente, não deixa o Satanás te amarrar para poder entrar e saquear a sua casa e a vida dos seus filhos. Se você está com alguma tentação hoje, foge logo, peça libertação. Se é mais forte do que você, peça ajuda. Ligue para a secretaria da igreja, marca com um grupo de libertação. Tem pessoas maravilhosas que vão orar por você e vão pedir a libertação para a sua vida. Mas não fique amarrado, não deixe que Satanás destrua você e nem destrua a sua família. Amém? Deus tem para você vitória, Deus tem para você libertação. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem tem o maior poder, Satanás ou Deus? Não tem poder do inferno
que seja superior ao poder de Deus. E se você que está aqui, se você foi contemplado pelo amor e o favor de Deus, não viva amarrado com uma vida de opróbrio, de miséria, de impureza, de lascívia, de contaminação. Porque Deus tem liberdade para você, tem prosperidade, tem felicidade, tem uma família feliz, onde você vai ter um companheiro, que você vai poder ter uma vida de comunhão, de prazer sexual, dentro da vontade de Deus, não é? Vivendo felizes e plenos, e o amor vai crescendo com o tempo, com os anos, os filhos vêm contemplar a sua felicidade, depois vem os netos, é isso que Deus tem para nós, amém? Então vamos fugir das coisas que nos levam para longe de Deus e longe do seu favor. Davi, como eu citei Davi aqui, Davi ele foi o favorito, o homem segundo o coração de Deus, mas nessa área, ele é um exemplo que nos ensina a como não fazer algumas coisas. Davi pecou com adultério. Aí depois um dos seus filhos estuprou uma das suas irmãs, meia-irmãs, Tamar. Qual foi o filho? Qual foi o nome do filho de Davi? Que estuprou Tamar? Não foi Absalão. Absalão foi o irmão dela que matou esse outro. O Israel vai ver depois. E Abinom. Muito obrigada, meu irmão. Então, por causa do pecado dele, isso entrou na família. Agora, você na sua geração, se você teve pais com problemas nessa área, você na sua geração precisa dizer não, para que os seus filhos não sofram a opressão. Amém? É assim que a gente age, porque Satanás ele vai fazendo uma obra, ele consegue vencer uma geração, às vezes com divórcio ou com impureza, venceu essa geração, ele vai para a próxima. Aí ele vai tentar a próxima. Se a próxima ceder, ele vai continuar. Mas você na sua geração, não importa a luta que você está enfrentando, se você disser não, ele sai. Amém? Se você clamar pelo nome de Jesus, ele não tem opção que sair. Porque todos os poderes lhes são sujeitos. A palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo Jesus, assentado no alto, no seu trono com Ele, e debaixo dos nossos pés estão todos os principados e potestades. Meu querido, você tem poder para dizer não para o diabo. Você tem poder para pisar a sua cabeça em nome de Jesus. E ele sair da sua vida, sair da sua casa, para que você possa ser feliz. E eu quero terminar esta palavra. Como comecei? Deixando para você uma pergunta que Deus deixa hoje. Quem você decide amar? O mundo? O seu sistema? E eu vou dizer, ele está... Às vezes a gente pensa assim, não é possível, agora é o fim, que não pode ir além disso. Que nós estamos vendo no Brasil, né? Essa exposição que trouxe quadros com aberrações, todo tipo de transgressão sexual, adultos com criança, adultos com animais, chama Quermeseu, né? Querneseu, alguma coisa assim. Essas exposições, a ideologia de gênero que estão tentando colocar a goela abaixo dessa geração, dizendo para os nossos filhos que eles não nasceram homem ou mulher, que não importa que órgão genital que eles têm, eles vão escolher o que eles vão ser, totalmente contrário, porque a nossa ideologia é de Gênesis, não é? Que Deus criou homem e mulher, amém? Não é de gênero. É de Gênesis. Isso que nós vamos ter que ensinar aos nossos filhos. É contrário ao sistema do mundo. O sistema do mundo agora, cada vez mais nós vamos ser ETs diante deles. Nós não podemos amar o sistema do mundo. Vamos amar as pessoas do mundo para ganhá-las para Jesus. Amém? E vamos amar a Deus para consagrar a nossa vida a eles. Para terminar, eu quero só ilustrar com uma pesquisa de Harvard. Muito recente.
comparando alguns dados de filhos criados por famílias tradicionais, que não se separam, e famílias que têm pais de sexos opostos, né? Essas crianças, elas são mais felizes, a pesquisa diz. Na vida dos filhos, os filhos de pais separados, muitas vezes são afetados psicologicamente. Quando criança, adolescente, adultos, não tem como não sofrer a separação. Esses filhos que sofrem a separação dos pais têm mais tendência à depressão, são mais inseguros, têm mais pensamentos suicidas e são mais desajeitados. Filhos criados por ambos os pais têm melhor aproveitamento escolar, são mais seguros, mais calmos, mais felizes, alcançam posições mais elevadas na vida profissional. A comparação entre pessoas casadas e não casadas, dessa mesma pesquisa da Harvard, os mesmos sintomas aparecem. Casados na família tradicional vivem mais, têm melhor saúde, são mais estáveis, têm o melhor aproveitamento profissional e têm mais estabilidade financeira. Sabe por que isso? Constatação que o propósito de Deus é o melhor para nós. Deus fez a família. Deus fez homem e mulher. Deus fez o sexo para o relacionamento de compromisso mediante aliança de casamento. E quando você vive a vontade de Deus para a sua vida, você será próspero e toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero chamar a equipe de intercessão aqui. Nós vamos orar por você. Eu gostaria que você ficasse de joelhos, porque essa não é uma campanha só de pregação, mas é uma campanha de oração. E pela família nós nos colocamos de joelho. A não ser que você tenha alguma alimentação física, mas se você não tiver, fique de joelhos por você e pela sua família. Eu quero que você ore agora, enquanto você ouve essa música, pela sua vida. Se você tem aberto brechas, se você já está sendo amarrado por espíritos de impureza, de lascívia, de pornografia, que você busque do Senhor a sua libertação. Jesus, ele nos disse: se o teu olho te fizer pecar, arranca-o. Se a tua mão te fizer pecar, corta. É melhor você entrar nos céus do que perder a sua salvação. Meu querido, a luta vai se intensificar muito. E você tem que se consagrar muito. Entregue a sua vida para o Senhor agora. Consagre a sua vida. Oro kantsamalasura mas. Arahalamasura kantsimalashalabas. Ora balabasura katsibalasura basura bashara katsibalasara bazara katsibalasarabas. Ora halamasura katsimalashalamas. Ora halamasura katsimahashara halarhanamasara balabashalabas. Ora halamasati kadera halabashalabas sudi kadelibasara basara basara kadiri basara basara kadelabas. Ora halabashara katsibahashara basika dilibas. Ora halabashara katsabalashara katsika dilibas. O Senhor diz para você agora: se você tem amizades que te levam a pecar, se você participa de grupos de WhatsApp que tem enviado pornografia para você, você precisa sair, você precisa se posicionar. É o mundo, é Deus. Que você escolha Deus hoje. Senhor Deus, aqui estão tuas famílias, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Família da Igreja Batista Palavra Viva, Senhor. Aqui estão casais, filhos,
Senhor, nós declaramos no nome de Jesus, Senhor, a santidade nas famílias, a santidade nas casas, Senhor Deus. Oh, Pai querido, que as nossas casas possam ser casas de adoração, casas de oração, casas onde, Pai, o Teu Evangelho é pregado, casa onde haja perdão. Senhor, levanta aqui homens, Senhor, sacerdotes, Senhor, que venham ser cabeças de suas famílias, Senhor, libertos e livres, Senhor Deus, para Te adorar, para Te buscar, Senhor. Levanta mulheres colunas de suas casas, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Aqui está a Tua igreja, Senhor, aquebrantada diante de Ti, Senhor. Oh, Pai amado, que haja restauração nos lares, que haja alegria. Oh, Pai, que as nossas casas, Senhor, sejam casas de orações, casas, Senhor Deus, onde a Tua palavra é pregada, Pai. Que nós possamos ser como Josué, Senhor, e declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. Que nesse dia, Senhor, cadeias estão sendo quebradas. Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, Te adoramos, Te alegramos, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Glória a Deus. Você está contente? Oh, glórias. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e a sua família. Levante a mão para o céu. Pai querido, nós Te agradecemos, porque a Tua palavra, ela nos dirige de maneira tão poderosa, Senhor Deus. Ela é tão clara acerca de todos os assuntos. Pai, e nós Te agradecemos porque o Senhor fez a família e tem nos dado a nossa família. E nós Te pedimos, Senhor Deus, a Tua graça que é poderosa para trazer a santidade para a nossa família. Senhor Deus, traga santidade para as famílias, Senhor Deus, que se encontram aqui, para as famílias, Senhor Deus, da Igreja de Jesus na terra, Senhor, porque os dias são maus, mas o Teu poder é tremendo, é maravilhoso e se manifesta através do Teu Espírito no meio dos seus. Por isso, Senhor Deus, que o Teu amor, que a Tua graça e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre o Teu povo e sobre as famílias reunidas aqui em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.